Olá, eu sou o professor Luiz Edmundo Celso Borba e venho aqui trazer para vocês a aula 3 e a aula 4 reunidas em uma aula só. Nós vamos falar hoje sobre o que vem a ser direito tributário. Qual é a correlação do direito tributário com a realidade empresarial de quem está exercendo a atividade produtiva aqui no nosso país, e não só para o empresariado, mas também para as relações de consumo, para nós, cidadãos, que estamos envolvidos nessa atividade por força de nossos hábitos, nossas relações de consumo, assim como a interferência sobre a renda de todos nós brasileiros. Tá? E aí, especificamente, para a gente entender melhor como é que funciona o direito tributário, nossa terceira aula, ela vai versar sobre a correlação entre o direito constitucional e o direito tributário. Inicialmente, gostaria de dizer para vocês que o direito constitucional, ele necessariamente passa pela própria antevisão do que é o Estado. Constituição do Estado enquanto uma pessoa jurídica. Antes das constituições, o que nós tínhamos eram os chamados Estados absolutistas. Dentro desse padrão absolutista de Estado, a regra, a ótica principal, era que a figura do governante, a pessoa física do governante, do rei, do imperador, do monarca, ela terminava se confundindo com a própria estrutura do Estado, a própria pessoa do Estado. Tanto que nesse período era comum se ouvir a frase: a vontade do Estado é a minha vontade. O Estado sou eu, a lei sou eu. Algo que é inadmissível na nossa realidade atual. Então, as constituições surgiram basicamente para desatrelar a figura do Estado da figura do governante. O Estado continua o mesmo, com todas as suas características, mesmo que o governante mude. Mesmo que a gente tenha um processo de modificação nos governantes, no governo, a estrutura do Estado, os poderes do Estado, as características do Estado, elas, na prática, elas permanecem as mesmas. Elas continuam as mesmas. Então, especificamente, quando a gente fala na figura do direito constitucional, a gente está falando na criação do Estado enquanto uma pessoa jurídica. Isso dá também a criação do chamado Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É aquele Estado que atua dentro do padrão legal. É o Estado que só pode atuar dentro das leis. O governante não pode fazer o que ele quer. Ele só pode fazer aquilo que está autorizado pela ordem jurídica. Isso, na prática, vai trazer para todos nós, cidadãos, a ideia, a percepção, o conteúdo de uma segurança jurídica maior. Por que uma segurança jurídica maior? Porque a gente sabe o que o Estado pode fazer e o que ele não pode fazer antes mesmo dele fazer. Então, essa noção, esse conceito de segurança jurídica é algo extremamente importante na nossa realidade atual. Isso vem, basicamente, no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, com a Revolução Americana. Ótimo. Então, foi criado o Estado enquanto pessoa jurídica. Mas o Estado, ele precisa de intervenção sobre a economia. Ele precisa interferir sobre a economia. Por que ele precisa interferir sobre a economia? Porque é da economia que o Estado retira riquezas para poder suprir suas atividades, suprir seus gastos, fazer frente às despesas públicas, pagar salários ou proventos de servidores, pagar a estrutura da administração, pagar os insumos que possibilitam que essa administração
ela venha a prestar suas atividades, a fornecer seu serviço. Então, basicamente, dentro dessa realidade, é que a gente tem a configuração de um Estado de direito. E esse Estado de direito, ele precisa retirar recursos da sociedade. Então, o direito tributário, ele tem íntima relação com o direito constitucional. O direito tributário, ele precisa ser trabalhado pelas constituições por uma razão extremamente simples. Manutenção do Estado. A possibilidade de gerar recursos para que o Estado possa prover suas atividades. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto importante para a gente poder falar e ter que falar na realidade existencial do direito tributário dentro das constituições é justamente o aspecto de fazer a proteção do cidadão. A proteção do contribuinte. Porque, invariavelmente, todas as vezes que o tributo é cobrado, o Estado está exercendo uma interferência sobre a propriedade privada. Cuidado com isso. Todas as vezes que o Estado cobra tributos, ele interfere sobre a propriedade privada. O tributo ele é criado com base na perspectiva legal, na previsão legal. E a lei não se discute, a lei se cumpre. Se você não cumprir a lei, você vai terminar cumprindo de uma forma ou de outra, e ainda assim tem que pagar uma gama altíssima de penalidades. As penalidades tributárias são extremamente altas. Então você paga por bem, ou você paga por mal muito mais caro. Com a possibilidade de uma execução fiscal, o Estado vinha expropriar seus bens, retirar seus bens. Então, especificamente, a gente pode entender que o direito tributário tem uma correlação direta com o direito constitucional por dois motivos principais. Primeiro motivo, trazer recursos para o Estado. Garantir que o Estado tenha condições de poder prover suas atividades, que são, na verdade, direitos e deveres garantidos na Carta Constitucional. Primeira coisa. Segunda coisa, que esse Estado ele tenha limites no seu poder de interferência sobre a propriedade privada das pessoas que compõem a sociedade. Então, se de um lado eu tenho um Estado, do outro lado eu tenho a sociedade. E a delimitação dos interesses e garantias, tanto do Estado quanto da sociedade. A prescrição de uma gama de direitos e obrigações. E é justamente dentro deste cenário que a gente consegue observar uma correlação necessária entre direito tributário e direito constitucional. A base do direito tributário está dentro da Carta Magna, das Constituições, que criam um Estado como pessoa jurídica. Não existe pessoa jurídica sem capital social. Não existe pessoa jurídica sem patrimônio, sem recurso. E esse recurso, esse patrimônio é retirado através dos impostos. Olha o nome, imposto. Não é acordo, não é proposto, é imposto. E é justamente essa ideia de uma imposição que faz com que a gente observe a necessidade de um controle da legalidade das ações do Estado. Por isso, que para encerrar essa terceira aula, a gente vai começar a observar o seguinte: o princípio mais importante, constitucional, que regulamenta o direito tributário, que orienta o direito tributário, que cria prescrições de conduta para dentro do direito tributário, é justamente o princípio da estrita legalidade
ou princípio da legalidade tributária, que está no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. 150, inciso 1º da Constituição Federal de 1988. O que é que estabelece o artigo 150, inciso 1º? Nenhum tributo será criado, exigido ou aumentado, senão em virtude da lei. Essa concepção axiológica, valorativa, na prática, ela vai nos trazer duas importantes repercussões. Primeira repercussão: o Estado não faz o que ele quer. Ele só faz aquilo que tiver previsão legal. Então, tem uma contenção do poder do Estado. E essa contenção do poder do Estado vai nos trazer, na prática, a própria noção, a própria ideia de segurança jurídica. Primeira proteção do princípio da estrita legalidade. Segurança jurídica. Estado de Direito. Sociedade não sendo pega de surpresa. Podendo exigir ao Estado que obedeça os limites do exercício de seu poder de polícia. Segundo lugar, a ideia de que o povo participa da decisão. Estado de Direito, a evolução do Estado do Direito é justamente o Estado democrático de direito. Estado de Direito e Estado democrático de direito são a mesma coisa? Estado de Direito é aquele que cria leis e obedece às leis que ele cria. Isso é Estado de Direito. Estado democrático de direito, ele tem alguma coisa a mais que é a democracia. É a ideia de que o povo participa das decisões do Estado. O povo participa da delimitação do que o Estado pode e não pode fazer através das suas leis. O poder legislativo é composto por representantes do povo, da sociedade. Então, na hora que eu estabeleço o princípio da estrita legalidade, eu estou estabelecendo também um elemento democrático quando eu digo que todas as transformações relevantes e importantes dentro do cenário tributário brasileiro, eles precisarão passar pelo Poder Legislativo, ou seja, o Executivo é que tem a intenção de criar o tributo. O Executivo é que precisa de dinheiro. Mas ele, credor executivo, querer o dinheiro não basta. Ele precisa da aprovação através do Poder Legislativo. Ou seja, os representantes da sociedade vão dizer: a gente aceita ou não, a gente não aceita. Entendido isso, então, você entende na prática como é que funciona a principal ideia, a principal conjectura de lógica dentro dos princípios constitucionais tributários. Sendo assim, a gente encerra a nossa terceira aula. Certo? Até mais, pessoal.